Mais um híbrido podcast na área. Eu, Marcos Mena, junto com o João Vitor, iremos concordar em discordar dos nossos convidados. A gente selecionou aqui alguns clipes no qual eu e o João vamos reagir e assistir aos conceitos que foram passados e dar o nosso ponto de vista em cima daquilo que foi dito, utilizando da metodologia híbrido de treino e nutrição. É um episódio um pouco mais polêmico, mas eu acho que você vai gostar. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Híbrido Podcast. Hoje numa dinâmica um pouquinho diferente, onde nós iremos reagir a algumas passagens dos nossos próprios convidados, mostrando qual serão os nossos pontos de vista em cima dessas colocações de algum deles. Nós selecionamos alguns onde a gente achou que poderia haver aí uma concordância ou discordância, então vocês irão conferir agora como será esse react, que é, né? Que a gente é jovem que agora, a gente faz react. A gente faz react. Só que não é no TikTok, é num podcast com essa montagem maravilhosa aqui que o Rude, nosso operador aqui, proporcionou pra gente. E então nós vamos começar hoje com o Gorila, que é um cara querido, veio aqui, deu pra ver que era uma boa pessoa. É atleta. Gorila, já vou te dizer, não é nada pessoal. Zero pessoal. O que a gente faz é o que você disse, o que a literatura e o consenso científico diz e a nossa reação. Não tem nada demais. E, de novo, o Júlio é um cara que vive do esporte, então, regras serão quebradas em prol da performance. Iremos discordar e discordar, e nem por isso a gente não gosta do seu trabalho, não concorda, é apenas a nossa visão baseada em cima da nossa metodologia que a gente construiu. A gente ainda vai visitar a sua caverna, mesmo assim. Exatamente, Júlio. Então vamos lá. A gente vai tentar pegar uma parte de treino e outra parte de nutrição. I'm ready, dude! Let's roll. Are you ready? Roll with the dice. Yep. Já mostrou pra gente um pouco da tua ideia de volume, da tua ideia de todo dia até a falha, correto? Com certeza. Isso que você falou. Até o fim da vida. E aí vida. quando você fala até a falha, falha mecânica mesmo? Você vai subir, não consegue mais? O que é falha pra você? Tá, é legal você falar isso. Pode ser que exista realmente uma falha mecânica, como você disse, que o cara tá fazendo, completa, aí quando ele já não começa a fazer completa, já é uma falha parcial que a gente fala. Pode então, parar, aí Rudy. Fica esperto, mas tem a falha total. Isso, eu concordo com ele. Existe a falha completa e existe a falha parcial, ok? Até aí, golden. Mas teve Júlio. o começo meu. Não vamos bater, mas teve o começo meu. Qual? Todo dia até a falha, então. Calma, que ele vai Você viu dar que eu uma ainda explicação. perguntei. Calma. A minha cara ali já tava... Calma, você já estava sendo tendencioso. Vamos lá, Rudy, pode soltar. Onde você não conseguir nem tirar mais. Às vezes eu chego na parcial, às vezes eu chego na total. Tudo vai depender de acordo com como é que eu tô me sentindo e também dependendo do músculo. Tem músculos que eu consigo explorar mais a falha. A minha cara. E tem outros que eu já não consigo tanto, entendeu? Mas normalmente a minha intenção é fazer o exercício até não conseguir fazer mais ele perfeito. Aí às vezes eu faço umas a mais, até eu posso roubar um pouco para tentar fazer umas a mais e ir ali. Entendeu? Então uma falha parcial e uma falha total. Em relação Para aí. sua divisão de treinos, como ela Pode parar, Rudy? Então, qual que é onde eu discordo nesse momento é você treinar até a falha total em todos os treinos. Ele disse que... E todos os dias. Todos os dias e todos os treinos. Por que que isso não faz sentido para nós, para o híbrido? Porque você precisa criar uma progressão e ir aos poucos progredindo para essa intensidade até a falha. Independente se você está ou não hormonizado, você deveria seguir uma progressão de intensidade, que é chegar até a falha ou próximo a ela, e progressão de volume, que é algo também que ele vai falar aqui, onde ele realiza muito por que a gente chama de autorregulação, que é como ele está se sentindo no dia, e isso é muito subjetivo. Um dos episódios, a gente bateu até sobre isso, foi sobre isso. Treinar até a falha ou não. Benefícios, E que era, malefícios. você me deu, sei lá, sobre treinar até a falha ou não, e qual é o lado negativo de você ir pra falha. Não tô falando nem todo dia,
Não tô falando nem toda semana. Você Mas em lembra alguns qual eram os momentos. negativos que você me deu? Os negativos é que você acaba acumulando uma quantidade de fadiga alta, né? Eu lembro que tinha risco de lesão. O risco de lesão não existe muito pelo fato dele ser um atleta bem hormonizado e tem... Mas eu discordo de você. Existe sim. E- Se você vai pra falha todo dia, Não. toda semana, Nossa, você tá aí aumentando você tá muito. colocando o contexto dele no nosso. Eu tô dizendo no nosso quais são os malefícios de você ir até a falha. Em resumo, você não tem tanta diferença, os estudos, as pesquisas não conseguiram mostrar algum benefício para pessoas avançadas ir até a falha, comparado com pessoas que paravam 2 repetições antes da falha. Então, não tinha nenhuma diferença ou não existem ainda evidências que conseguem ser fortes o suficiente para mostrar que a falha para o avançado é superior a pessoas que não chegam até a falha. Quando eu falo não chegam até a falha, não é para você treinar fofo, mas eu estou falando 2 repetições antes da falha. Você entende que esse limiar aqui é muito pequeno? Então, é aí que entra a questão de você conseguir treinar, talvez, com mais inteligência para você ver no longo prazo do que talvez no curto prazo, porque a minha justificativa ele só consegue fazer isso por uma completa percepção pessoal dele. Se ele seguisse um pouquinho mais, um pouquinho mais de acordo com o que está na literatura, ele conseguiria ter mais resultados por mais tempo. Então, E outra coisa, não existe esse conceito do céu limite, né? o céu é o limite, aí ele colocou isso. É muito complicado, porque senão seu leg press ele ia acabar no quê? Em 2.000 quilos? Então, provavelmente existe Você muita precisa variação. ressintetizar para você o quê? Dar um descanso até para suas juntas, ligamentos, E eu consegui absorver mais estímulo. absorver o estímulo e depois começar a crescer de novo. Perfeito. Por isso para mim faz tanto sentido esse lado. Uma semana 1, ela é menor, você vai crescendo, vamos pensar só na variável carga. Vai colocando mais carga, chega um momento em que você começa a falhar em todos os exercícios. E aí o teu corpo tá dizendo para você, bro, what the heck? Tira uma semana de descanso. E volta a crescer novamente. E volta a crescer um pouquinho maior em número de repetições, em série ou em peso. Para mim faz muito mais sentido. E essa metodologia, Monks, é legal apontar aqui pra galera, ou até mesmo se o Júlio quiser olhar Buscar e conferir referência. isso, buscar as referências, são de bodybuilders que vivem disso e bom são dizer. hormonizados. E são hormonizados. O Mike, que é um doutor pós-doc em Ele abre tudo que ele faz. princípios da hipertrofia, ele abre tudo que ele faz, tanto de protocolo de hormonização, quanto o treino dele. Então não é que, vocês seguem essa metodologia porque vocês levantam a bandeira da saúde dentro da hipertrofia no longo prazo. Não. A nossa metodologia é baseada na literatura, principalmente colocada por essa linha aí do RP nos Estados Unidos, que é o Dr. Mike Israetel. E não vamos esquecer, ao fazer isso, ele está deturpando a base da pirâmide do treinamento, tirando especificidade, você vai na sobrecarga constante, ela não existe. E questão de variação, porque ele falou uma pessoa que cada hora está treinando numa academia, então não Escolhe existe cada hora um diário de exercício treino, de acordo com como ele está se sentindo no dia. não existe uma padronização do movimento e uma oportunidade de refinamento da técnica. Eu acho que é isso. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais, ou reagir ao volume de treino de perna dele. Você vai ver a minha cara de eu não sei o que está acontecendo. Então vai, solta aí, Rude. Exercício pra perna, 5 exercícios pra perna. Às vezes eu posso enfiar uma bisséria ali, tipo, eu pego, faço um agachamento e faço um sise, por exemplo, que é um exercício mais calistênico, mas eu também vai me ajudar a desenvolver, entendeu? Então às vezes eu dou uma misturada assim, tudo vai depender de como é que eu tô. E existe um volume máximo e mínimo que você tem para um dia de treino. Esse é o mínimo que eu te falei. Esse é o mínimo. É, Então, o Os 5 máximo não exercícios. existe. O máximo é... não existe um volume máximo de séries que você pode fazer dentro de um treino. Não, vai de acordo com a minha vontade mesmo. Se eu tô me sentindo bem, se eu tô Você empolgado. tem noção do Olha a minha risada do tipo. número de séries? O que é um dia? Eu tentando trazer sempre a razão. Você tá? tipo, fala, tô bem hoje pra foi alto, né? Tá bom, número de série Total. contando todos os exercícios que eu fiz. Não, contando as séries
realmente que o peso Válidas. sem Sem ser ser construir. válidas dos 5 exercícios No mínimo 4 séries aí por exercício. por exercício. Vezes Então, 5, 20. 5 vezes 4, 20. Então a Eu gente tá falando faço de 20 séries Em um válidas. treino. Se ele Em treinar. séries sem você contar a panturrilha, né? A gente só tá Eu falando vou da errar perna até na aí. conta, tá, gente? O João vai Você- corrigir, você vai ver, porque eu não acreditei. Você chega num volume máximo de 60. Não, mas calma. Aí, se você treinar 3 vezes na semana, você chega a bater esses volumes também de 20, por aí, válidas. Vamos considerar só as séries válidas. Sim. Pode ser que alguns treinos não batam o mesmo peso que outros. Não. Mas as séries normalmente eu faço sim. bater. Eu E faço. você recupera em tempo para estar pronto para a próxima sessão. Boa pergunta, Parece que eu Marcos. sempre tô atropelado, mas até no outro Sempre dia, tô vamos dizer, até no outro atropelado. treino, ainda às vezes eu tô sentindo a dor do treino. Pode parar, Rudy. A gente já teve tudo que a gente precisava aqui. Então vamos Meu lá. cientista do treino, João Victor Montel Pires Isso, eu Ribeiro. não sou cientista ainda, tá, gente? Só sou um entusiasta, Meu entusiasta do treino. interessado nesse tipo de assunto, Assíduo leitor. com uma formação em educação física, podendo falar sobre isso. Prefiro me A primeira colocar- pergunta que eu tenho pra você, então. Eu tive dificuldade em ouvir e perguntei. Você tá falando 20 por... E aí você reagiu até... Não. Como se eu tivesse falado bosta, como Não, você sempre não. faz. Eu ia corrigir você que você ainda estava subestimando, porque quando você ele falou pra chegou... Não. Quando você faz, mas aí você não faz o mesmo volume quando você tá falando em 3 vezes. A minha tendência era tentar chegar no ponto de que ele falou que ele chegou a treinar 4 treinos. Ou seja, 80, então. Ou seja, a gente pode... Vamos jogar para baixo. Tá, vamos colocar 60. 60 séries. Fale sobre isso. Tá? O que a literatura mostra é que você tem um volume mínimo efetivo. Então, o VME entre 8 a 10 exercícios séries para quadríceps, você já tem uma Ganhos de quantidade hipertrofia. satisfatória de hipertrofia se você começar com esse volume por semana. 10 séries Ou seja, por semana 1 é algo ok. Se você fizesse 10 séries, vamos falar, 5 agachamentos livres, mais 5 de leg press, você já estaria ok na semana 1 inteira. inteira. Vamos supor que você está fazendo um treino ABC. Então, no Boa. primeiro treino de perna que você abriu da semana, você fez 5 séries de leg press. No segundo treino, na quinta-feira, você abriu o seu treino com 5 séries de agachamento para quadríceps. E Isso isso a deram literatura 10. mostra já pra você que você tem ganhos E eu já tô tendo, hipertróficos. e eu já tô jogando para cima, tá, Monks? Você já tá Geralmente é jogando pra 8, tá? Geralmente é 8. E para as pessoas que vão falar, não, beleza, isso aí não funciona, isso daí é doideira. Você já fez isso? Já usou esse volume? Com certeza. Mas Você aí perdeu as pessoas, perna? Mas as pessoas vão dizer, poxa, você não é hormonizado, você não vai conseguir se recuperar. Ok. Vamos então chegar, você precisa, a ciência diz que você deveria construir entre o volume mínimo E o máximo recuperável. recuperável. Então existe É um o bom ponto. VME, então volume mínimo efetivo para você ter Ganha. hipertrofia, e o volume máximo O recuperável, que é o máximo que recuperável? é você o quê? Quanto de volume você consegue fazer em uma sessão máximo e conseguir se recuperar a tempo para estar 100% para o seu próximo, para sua próxima sessão, coisa que ele falou ali. Nitidamente, Eu tô sempre eu atropelado. sempre estou atropelado. Então isso não faz muito sentido para você otimizar a sua hipertrofia, você treinar ainda com uma certa fadiga. Por quê? O corpo já está mostrando que você tem ainda um pouco de fadiga acumulada do seu último treino. Quando você treina e ainda, pelo visto, ele vai treinar de novo até a falha a uma intensidade que ele não deveria, com um volume a mais do que ele não deveria, ele vai empilhar mais um pouco de fadiga. Mais um pouco não, fadiga pra caralho. Uhum. E eu lembro que ele colocou que ele não usa mais diário de treino, que ele usou no começo, mas ele não anota mais. Então assim, ele não tem tanto controle para fazer essa autorregulação um pouquinho melhor. E aí, essa fadiga vai se acumulando a cada treino que ele faz, porque ele nunca consegue se recuperar completamente. Consequentemente, a intensidade dele vai diminuindo ao longo do tempo, até ele imperceptivelmente falar, putz, hoje eu vou treinar mais fofinho, ele vai diminuir, mas nunca ele vai conseguir realizar uma quantidade de séries necessárias para viabilizar uma recuperação dele. Então, é aí que entra a minha questão, onde, beleza, você pode ser hormonizado, mas você poderia otimizar, eu acredito, na minha visão leiga, que não tem conhecimento de hormonização, mas tem um conhecimento mínimo básico
de hipertrofia, o que funciona e o que não funciona, onde ele poderia otimizar ainda mais um corpo extremamente responsivo. Não é que ele estava mal, ele estava bem. Ele estava, tipo, teoricamente em superávit, ele estava bem. Então, assim, pode ser que esteja dando certo para ele agora, mas o meu foco, de novo, é fazer isso, como ele disse, ele vive disso, principalmente se você perguntar para ele, é o que ele falou, eu quero chegar com 80 anos bem. Não só isso, gente, não usem vocês essa técnica. 99% das pessoas que estão ouvindo a gente não vai dar certo. Não é cabível para você, você vai se quebrar e não vai dar certo. É tipo, é não, isso que eu quero passar. É a forma mais otimizada de você Não vai dar certo. O João tá muito abordar. político. Não vai dar certo para você, vai dar errado, você vai dar ruim, você vai ter lesão, você não vai ter ganho. Acabou, essa é a verdade. Então, ok, agora vamos ouvir sobre nutrição. Agora, mas volta um pouco. O dia seu, se você falar caloria é tanto e quebra de macro é tanto, você saberia dizer? Do tipo, um dia meu mais ou menos umas 4.000 calorias com 250 de proteína. A pergunta que eu nunca consigo ter resposta de ninguém, tá? 120 de gordura. Você saberia mais ou menos pra gente ter uma noção para um cara do teu tamanho buscando o que você vem buscando? Olha, eu vou te dar uma média então. Chega a dar num off, vamos dizer assim. Tá, um dia que eu como mais. Superávit. 2,4 kg de arroz. Olha, ele não consegue precisar a caloria, ele tá fazendo o alimento. A quantidade absoluta. 2,4 kg de arroz. Agora, tá assim, né? Agora. 2,5 kg de arroz. 2,5 kg de arroz, ele vai falar 2 de frango. Entre 1,5 kg kg de frango. Ele vai falar 20 colheres de sopa de azeite. Que o João colocou e dava quanto? 7.700 calorias. 7.700 calorias. Ainda tem vegetais e frutas que vai dependendo do meu dia. Fruta. Tinha um pouco de fruta tinha que você banana colocou. também, eu coloquei. Se eu tô num dia que eu vejo que eu já tô meio cheio, assim, meu shape tá muito cheio, retido, eu vejo, aí eu dou uma segurada. Aí eu como... Normalmente minhas frutas principais é banana. Normalmente que eu Então, como. percepção do dia, a autorregulação dele é o espelho. Beleza, ele é super... Mas a banana O olho dele é muito bom e ele conhece o corpo dele. Umas 5 por aí. 5 médio. Quando você falou de frango, quando você falou de frango, 1,5 kg. Dá um João quilo e meio. tentando ali, ó, Se eu comer só chegar. frango. Você lembra a quebra de Mas macro eu ou não? prefiro comer 1 kg de frango e meio quilo de tilápia, normalmente. Então, por exemplo, esse é um dia que poderia acontecer. 2,4 de arroz, 1,5 kg de frango e 500 gramas de banana, 5 bananas. E as gorduras? A gordura você não mede muito porque você soca azeite na parada. Aí vai falar menos... Pode parar, Rudy. Você Então vamos lá. azeite Soca na azeite parada. Primeiro ponto é... Eu me questiono por que a pessoa não tem, o atleta profissional não tem... Eu entendo que tem um coach por detrás, ok? Eu entendo isso, claramente. Mas não sei se é meu perfil, eu iria saber esses números de cabeça. No meu off é tanto, eu tenho que bater tanto para tanto, eu tenho que fazer... Eu acho que também é perfil de atleta, sabe por quê? Porque eu lembro de você comentando com o Kaique, e ele tendo muito na Sharp, tudo que fazia, não fazia, quanto Ele era a sabia quebra de macro, quebra era de muito... macro dele. E acho que isso faz a diferença. Acho que é um ponto que o Gorila pode trabalhar, entender, aprofundar mais em cima disso, porque qualquer atleta vai precisar ter esses números e vai... Eu vejo pelo Sibam, toda vez que eu vejo os vlogs dele, ele tem o controle do MyFitnessPal dele na mão, ele sabe fazer as alterações, ele sabe a linha nutricional dele, a pirâmide de nutrição tá muito clara na cabeça E ele dele. usa volume mínimo e máximo. Se você Mínimo vê, e máximo, ele chega no volume... Ele não ultrapassa de 30 séries, por exemplo, justamente de perna. Tem um YouTube que eu até te mandei, ele Eu lembro mostra todos os treinos deles que a gente ficou assustado, falando, não é possível que ele faz só isso, Só de, isso volume. de volume. Então, assim, existe, para vocês entenderem que não é da nossa cabeça, é apenas uma questão, uma diferença, vamos dizer assim, de escolas americana, brasileira, em relação ao mundo de hipertrofia. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu lembro facilmente que bateu mais de 350 gramas de proteína, tá? Ou seja, Ele tava em pela 110. literatura, já vou te dizer, ele está Tava em 110. desperdiçando proteína. A partir de 3 por quilo por peso corporal, ele falou que estava com 100 quilos, né? 110. 110. 330. Depois disso não existe mais benefício nenhum. E entre 2,5 e 3, a curva de proteína e benefício é assim. Sobe benefício, benefício, benefício. Daqui em diante, você está deixando de ter benefício de outros macros. Ela fica travada. Dali começa a ter malefício. Por quê? Você está
colocando a proteína, mas tirando muito de outro macronutriente que você deveria. Então a literatura é clara sobre isso. E se você pega pessoas, cientistas como Menos Health, ele vai ser ainda Não é mais tão clara duro. ainda, né? É do tipo, é uma... Eu vou ser o advogado do diabo aqui, tá? Ainda mais contra o Júlio agora nesse momento, porque a literatura, ela é muito ampla, eu acho, ainda nesse quesito de proteína. Tem análise, revisões literárias mostrando que você já tem benefícios muito similares com 1,5 e com 2,5. Mas não passa de 3. Não passa de 2,5. Isso. Não passa de E 2,5. 3 é assim, você já tá jogando. Você já tá... Então, se a gente fizer a 2,5, 110, que seria o máximo do máximo, tá? Seriam 275. Ele já tá lindo com 275, ele pode Ele poderia jogar mais carbo. E outra, essa condição hipercalórica aí de 7,700, não sei se é necessária, sinceramente, é uma condição hipercalórica bem hipercalórica. Outra coisa que eu bati e que eu não vi uma resposta clara é quanto você quer de peso e qual é o target semanal. A melhor forma de você, leigo, que está ouvindo a gente, é fazer o quê? Você define um valor entre 0,25% até 0,5% em relação ao seu peso corporal. Então, para ganho. Para ganho. Para ele seria o quê? Ele vai ganhar, vamos falar, 550 gramas como máximo e ele vai ganhar 300 gramas como mínimo por semana. Isso é um ganho seco. Quanto mais avançado, mais perto você está do 0,25%. Porque é mais fácil que seu P-ratio, o que é P-ratio? Quando você ganha de músculo para o quanto você ganha de gordura, ele seja colocado na melhor situação possível. Então, se você está ouvindo a gente e você é iniciante, você pode ganhar até 0,5%, porque o seu corpo é muito responsivo, assim como é para o treino, ele é para a nutrição. Se você já está intermediário, você vai para o meio, entre 0,25 e meio, você pode colocar 0,3, 0,35. Se você é avançado, coloque um ganho seco, 0,25% da média semanal das suas pesagens, ou seja, você tem que subir na balança em jejum após número 1, após número 2. Esta é a forma científica de você fazer as coisas acontecerem. É isso. Esse foi o React, o primeiro React. Agora a gente vai para o nosso segundo React. At to any point of struggle. Olha lá no inglês. I've had points of struggle. I mean, as somebody who, this was not like an intentional cut. This was not like I'm doing this because I'm going to, go in some purposeful caloric deficit. I haven't done that in quite some time. I was eating what felt like a lot of food, a lot of calories, and moving. My body was changing as a result of being in a slight deficit for long enough. But I certainly got to a point where, and there's just where it disrupts sleep. Like I was sleeping not great. I was also a cycling thing where I was like doing low carb most days and then high carb for a day, and I was basically just like getting these massive cramps at night, like massive cramps, major cramping issues. I know how it feels. Which was, it was brutal. And then I was also, remember I told you the intermittent fasting thing. Like I was fasting from 2 p.m. until 6 a.m. the next day. So my fasting window was 2 p.m. I would skip until dinner. 6 So a.m. Very, very underfed, in my sleep, and that was disruptive. Plus my energy level in the afternoon was not the way I wanted it to be around my family. Pode parar. And yeah. Qual é o ponto aqui, gente? Que eu e o João, a gente bateu, mas não conseguiu entender porque ele é um cara muito gente boa e tudo que ele fala parece ser muito genuíno. E o João me comentou no stories que a gente vai falar aqui, que me mostra e me prova que ele não tem percepção do que está acontecendo. Perfeito. Qual é o ponto? Ele está descrevendo sintomas de pessoa que está em um déficit calórico agressivo por um tempo. Por muito tempo. A gente notou comigo e com o João tudo isso que ele está falando. Então vamos lá. Você ter o seu sono interrompido. Ruim, diminuição na qualidade do seu sono. Você ter câimbras extremas. Você ter baixo nível de energia durante o dia. Você ter... O que mais ele falou?
Ele tava. Não, aí ele começou a falar que tem um dia que ele faz low carb, depois high carb, depois fazia depois fazia jejum. Ele fazia jejum de 2 horas da tarde até até 6 da manhã do outro dia. Então, assim, tudo que ele descreveu, ele fala, eu nunca fiz um déficit calórico intencional. O que eu acho ele não tem uma percepção correta da quantidade de nutrientes e das estratégias que ele está fazendo versus o gasto calórico que esse cara tem. Por quê? E aí Joga o seu pedaço. O meu pedaço é que eu acredito, ele não tem, talvez, pessoas, a família dele não consegue, como que a gente podia falar, keep him in check? É do tipo, dá a percepção real dele. Por quê? Por exemplo, hoje, eu até comentei com ele, falei, cara, Olha se você isso. acha que a gente é louco, ele está indo hoje pro México com a esposa dele, num casamento de amigos. Olha isso. E eles chegaram no terminal do avião dele e todo mundo vai pegar e vai sentar. Todo mundo faz isso, até você vai Senta. viajar com a sua família. Você vai viajar com sua família. Ele tem 2 filhas pequenas. Você vai pegar um café, vai ficar sentado ali, vai ficar olhando Instagram, vai fazer, sei lá, pode até fazer um post ali, dar um alongamento, que você vai ficar muito sentado. Ele falou assim, o que você deveria fazer no avião? Você já sabe que você vai ficar sentado por muito tempo. Eu já estou há 20 minutos andando no aeroporto e não faço a mínima ideia onde eu estou. Então, assim, e aí ele já mostrou do tipo, ele levou 3 ovos cozidos, proteína, até aí tudo bem, porque ele mostrou do tipo, Meal Rex, uma preparação de comidas fáceis, com alto valor biológico nutricional. Mas eu acho que a gente acha que ele perdeu o contato com a realidade e as pessoas ao redor dele. Não tem a gente perde muito em muitos momentos. Mas a gente tem gente que traz a gente de volta. A Natália ou o JP vai falar, não, você tá louco? Como assim? Fica aqui, a gente vai viajar. Do tipo, quando você chegar lá, você anda, você vai malhar, porque a gente sabe que você vai malhar já, mas é do tipo, não é uma viagem que vai... Então, assim, eu acho que realmente a percepção dele está completamente deturpada. Porque... E o nível de caloria que ele falou pra gente que ainda comia, tipo, 3 mil. 4 mil. 4 mil. E o corpo que ele chegou não faz sentido se você não come de 2 até 6 da manhã. Você não tem tempo pra comer entre 6 da manhã e 2 da tarde pra comer essa quantidade de caloria do jeito limpo que ele gosta de comer. Mas lembrando que aí ele falou, eu estava comendo muito muita queijo. Gordura, a gordura era alta. Muita carne, muitos órgãos. Mas, gente, pra você comer 4 mil e ainda gerar um déficit, que precisa ser, nesse caso, do level de percentual de gordura que ele ficou, de pelo menos, vamos pensar, 1.000 gente, calorias. 3.200, 1.500 calorias. E assim, pode dar o play aí, Rudy, para nós, só para as pessoas entenderem. Esse nível do rosto dele aqui, ó, tá vendo que a marca de idade dele já tá, tem ali, ela fica um pouquinho mais exagerada. É o que tá começando a acontecer aqui comigo. Você começa a ficar tão negativo aqui na bochecha que vai entrando. Que você vai entrando. E isso, mesmo você comendo 4 mil calorias, tendo essa alteração física em uma região tão difícil de você perder gordura, ou no caso dele é água, né? Aqui você diminui, é muito difícil, Monks. Então, assim, a gente discorda um pouco nesse momento de que discorda real. Que foi algo, não foi não intencional. Discorda da percepção dele, porque, não foi de novo, intencional. A gente acha que ele percebe desse jeito, ele só perdeu o contato com a realidade. Ele acha que o gasto calórico dele é um gasto normal. E é maluco, ele chega a fazer 4 horas de atividade no dia, entre exercício, caminhada. Lá. Ele fala esse pedaço. 1 hora com os filhos de manhã. E a restrição calórica dele é sim, em alguns momentos alta. Cãibra, você só sente cãibra quando seu corpo já tá no limite do limite. Provavelmente o cãibra é o quê? Uma desregulação no seu balanço de eletrólito. Né, de sal, potássio. Pra isso, você tem que estar... Você tem que estar fazendo muito xixi, você não tá repondo. Triatleta tem muito disso, ginasta tem muito disso. São pessoas que puxam o corpo ao limite. Mas, de novo, filhão querido. Ele é. Vamos para o próximo React. I want to say that photo was taken sometime in 2021. Okay. So if you were able to pull up a picture of me in
like early 2019 or somewhere in there, my condition was quite different. E é verdade. I was still very dele. muscular. I looked more like the competitive CrossFit photo that you showed. When in late 2019, early 2020, I started to track my macros and calories again for the first, 10, 15 years. And I started to get precise where, I had my meals inputted into MyFitnessPal. I was like aiming for particular numbers each day. And that was like, and I was like 95% adherent. And then when COVID hit and lockdowns happened, I started to get very adherent to those numbers because there was just so little to do. Não errava nada. There was no entertainment. There was no going out. There was no... Gente, era 95, our foi life pra was 100. in the same space every day. We never really left our house except for to go on walks. Mas a gente tem que concordar com ele, porque você não tinha como errar. Você só tinha, I was also era practicing intermittent lockdown, ele fasting, não conseguia which I don't sair, think ele não is conseguia ir no that cinema, ele só relevant ficava to em this. casa, ele But tinha um what monte de lugar, ele intermittent tinha fasting tempo pra caralho did pra during começar a that time treinar. was Calma que ele tá when falando. cravings would come up, which they periodically, they certainly do the more lean you get, is that I had very, very strong willpower to say I'm not going to eat outside of these eating windows. Olha só. So I que a gente never desenvolveu. missed a day. I was eating, I averaged between 3,700 to 3,900 calories per a day, 3.900 which por is a dia. lot for, like, basically, think about it like 8 months without Pode missing parar. my... Ou seja, naquele grau de secura dele, que se você ver o episódio inteiro, a gente coloca a foto, é carne e osso, tá, gente? É tipo, realmente com músculo. A 4.000 calorias. A 4.000 calorias, eu e o João nunca ouvimos nenhum competidor de bodybuilding que vivem para isso conseguir atingir o que ele atingiu. Com 4.000 calorias. Com 4.000 Geralmente calorias. os caras comem 1.500. Eles chegam a 1.800. 1.500 para chegar no nível que o Philly chegou. Então, é aí que a gente de novo acha. Tem uma E aí ele incógnita na nossa descreve cabeça. que ele fazia 1h30 de bike, depois ele 2 andava horas. 2 horas de bike, vamos lá. Começava com as crianças. Uma 1 hora hora andando pela com as manhã, 1 crianças. hora pela noite, 2 horas andando com as crianças e mais 1h30 de treino. A gente está falando de quase 7 horas de atividade física e qualquer reunião ou call que ele tinha que fazer, ele fazia ou na bike ou na esteira em cima do... Então assim, 30.000 passos, foi o que eu e o João chutamos, mais 7 horas de atividade. Aí sim. a gente consegue entender por quê. Tem a Bia triatleta que mostrou pra gente como mulher, ele é homem, outro jogo, e ele é muito maior do que ela consegue comer 5.000 calorias e ainda assim estar abaixo de 17% de gordura. Então, o Philly não tem percepção que ele tem uma vida de triatleta profissional. Só que ainda com treino resistido, com né? treino resistido. Ou seja, realmente ele é fora da curva. Ele só não percebe isso, ele só não tem a percepção. Perfeito, a gente É um caso discorda. de percepção, Philly. Exato. E vamos para o próximo react agora de outra pessoa. Visão, você tem uma opinião formada sobre isso ou uma tese a se defender? Um ponto importante que eu acredito bastante é Era o que gráfico, existe, gente, dos que a anos 70 em obesidade diante, continuou, uma grande mudança da Mas forma o de açúcar viver. desceu. Até então, nós tínhamos uma dependência dos mecanismos de produção de trabalho muito mais braçais e a partir dali a dinâmica ela passa a ser uma coisa muito mais soft. Né? Concordo. Então se gasta muito menos energia para as mesmas tarefas. Total. Basta a gente olhar, por exemplo, uma coisa muito simples. Se você pegar a construção de um automóvel, né? Então hoje você dificilmente vai ver um operário carregando uma porta para colocar no carro. Você tem um braço mecânico que vai já coloca na posição correta e esse operário vai lá e parafusa, prende, ou muitas vezes o braço mecânico mesmo faz esse trabalho. Na construção civil a mesma coisa. Você tinha antes um desperdício muito grande de material porque tinha muito o trabalho do homem. Hoje existe toda uma tendência de logística aonde essas quebras, entre aspas, da obra, ela é perdida, ou seja, você maximiza a utilização do equipamento, fazendo com que as peças cheguem exatamente no ponto de colocação para aquele técnico que vai fazer a colocação de um piso
tenha só que colocar o piso e não carregar o piso no carrinho. Então, em todas as áreas a gente tem isso, e eu trago o exemplo da minha área, né? Quando eu fiz ali o Foi meu super mestrado, maneiro meu esse doutorado, exemplo. para pegar um artigo científico, eu andava 3 quilômetros até o Instituto de Química para Legal, pedir olha e lá, 3 gente. para voltar. Daí, quando chegava, eu andava 3 Ok. mais 3 para pegar ele o já artigo. pode- Então, Reagir. O que eu acredito? Peraí, mas ele vai falar, gastava 848 calorias para pegar, Só para um, pegar artigo. um artigo. Hoje em dia que você precisa gastar 0 calorias, porque em um clique você tem o mesmo artigo. Mas o que a gente iria. O ponto aqui a ser batido nesse comentário dele é em relação à obesidade, ele relaciona então Na verdade, falar do gráfico, né? Que as a pessoas falar do não viram. gráfico é a O diminuição gráfico era, a do- partir dos anos 70, você vê um spike, um aumento agressivo da obesidade, que ele continua até hoje. E você não vê um aumento, por exemplo, o açúcar ele começa a cair. Então, fica aquela questão do tipo, não, mas o que está acontecendo então? É um grupo alimentar? É o carboidrato? É o açúcar em si? É o açúcar adicionado? Que são as teorias? É a falta de controle de glicemia? Tem várias teorias em cima disso, mas o que a gente quis entender é pro lancha o que está acontecendo. E engraçado que ele foi direto pro gasto pro calórico. gasto. É até engraçado que depois a gente já colocou o gráfico de como se dá a quebra do gasto calórico, mas qual é o seu Pro ponto? gasto Onde você total. discorda? Então, como você mesmo disse, ele associa essa continuidade da obesidade, mesmo com a descontinuidade do açúcar, por exemplo, que é um senso comum as pessoas sempre associarem isso, apenas a um declínio substancial, né? Vamos dizer de assim, atividade. do nível de atividade física. Que até aí a gente concorda, correto? Completamente. Nietzsche é rei. O NEAT é o que vai fazer você conseguir gastar mais calorias. Porém, a gente sabe que o que a gente acredita é que não somente houve uma diminuição drástica no seu NEAT, no seu nível de atividade não relacionada a exercício físico no dia, assim como um aumento no seu consumo calórico através da industrialização alimentícia. Você tem um acesso a Ou seja, comidas você não com tá alta falando- densidade calórica de uma facilidade muito grande do consumo. É o que ele falou e que a Isa até mesmo disse, né, no episódio dela. Você consegue comer uma quantidade calórica e aí olha que maneiro isso. Não somente você tem acesso mais fácil, mas você consegue consumir num tempo muito pequeno, Monks. E aí sim a gente sabe Que foi um dos gráficos que eu mostrei do aumento contínuo do consumo de calorias, que em média estava em 3.100. foi para e hoje em dia tá 3.900. 3.900. E aí a gente Então você não está falando de um grupo alimentar, porque nos gráficos você não vai ver o declínio de um grupo em si. Não, Açúcar caiu, porém, o que a gente está falando é base da pirâmide. são as calorias. E aí é interessante também a pessoa dizer que, poxa, é legal você gastar muitas calorias, vamos supor, ele Ser falou mais ativo. ser mais ativos, mais ativo. Porém, tudo isso cai por terra se você chegasse na sua casa e consumisse uma caloria que excedesse esse seu gasto. O que acontece é que até 1970, por exemplo, você não tinha essa facilidade de consumir tantas calorias extras assim, porque você não tinha tanto acesso a uma alimentação tão industrializada, empacotada, com muita caloria em um negocinho muito pequeno, em um bolinho. E aí o que acontece? Esse bolinho, você fala, que bolinho pequenininho, E eu vou ele comer nunca quanto? foi tão palatável como ele é hoje em dia. O que eu vou fazer? Você não vai comer um bolinho, ele não foi feito pra você comer um, ele foi feito pra você comer 1, 2. E você fala, Pringles, impossível comer um só. É verdade. Impossível. Você não consegue. Então eu acho que nesse ponto a gente acaba discordando e acha que a obesidade sim é devido a um declínio substancial do nível de atividade do homem moderno, vamos dizer assim, pós anos 70, mas também com essa evolução da indústria alimentícia em te dar um acesso muito rápido de comidas palatáveis, pequenas, que te estimula a ter um consumo excessivo num curto espaço de tempo. E eu coloco mais um quesito. Então, eu coloco sim
você diminuiu o seu gasto calórico, você anda cada vez menos. Você tem scooter, você tem carro, você tem metrô, você tem ônibus. Você não precisa varrer a casa, tem um robozinho para varrer a casa. Você não precisa fazer mais nada, tá? Você pode ficar no Netflix o dia inteiro e as coisas acontecem. Talvez você trabalha digital, remoto, você fica sentado, você clica o dia inteiro. É isso que você faz, você clica e scroll, e desliza o dedo. Este é o seu trabalho hoje em dia. Então mudou, ponto 1. Ponto 2, João Vitor acabou de colocar. Você tem uma opção de alimentos absurda com baixo valor de nutrientes, alto valor de densidade calórica. Ele é muito pequeno em volume, mas a caloria é absurda. Porque ele foi feito, a indústria pesquisa isso. Como colocar o máximo de aditivos e sabores, explosão de sabor numa coisa bem pequenininha. Para isso tem que colocar caloria em várias vezes e querer fazer com que você tenha vontade de comer mais e mais daquilo. E se é pequenininho, é fácil você matar uma caixa de brigadeiro. Óbvio. Porque é pequenininho em volume, então você consegue comer bastante e calorias você não tem noção. E o terceiro ponto... tecnologia. Hoje em dia, se eu quisesse, vamos dizer, 10 anos atrás, 5 anos atrás, se a gente quisesse comer um Häagen-Dazs, a gente tinha que pegar o carro, mesmo que seja pouco, barreira de entrada é muito maior. Eu abro o meu celular, Perfeito. eu tenho um Häagen-Dazs em casa. Mistura tudo isso, alta palatabilidade, alta densidade calórica em baixo volume, fácil acesso. baixo nível de atividade física. Para mim não tem dúvida do porquê a obesidade não para de subir. E não vai parar, né? Eu acho que não vai parar, porque, de novo, as pessoas começam a desenvolver um sentimento muito mais emocional em relação à comida e descontar algumas compensações sentimentais na comida. E isso vai ser cada vez mais... E a gente está cada vez mais ansioso, cada vez mais depressivo. E são formas de você ter liberação de dopamina muito rápido, muito fácil, que é o hormônio do prazer. Então, eu acho que não tem dúvidas de que essa é a nossa linha em relação a essa colocação do professor. Mas, assim, ele é um querido e aprendemos demais com o episódio dele. Qual que é o próximo, Rudy? O que de fato é aquele sentimento dela para ela mudar o comportamento? É treino, né? É treino. E aí são duas coisas importantes. É possível mudar? Sem dúvida Esse era o seu, mudança de comportamento. Lembrando que o nosso padrão de comportamento é sempre gatilho, comportamento, recompensa. É um triângulo. Se a gente imaginar esse triângulo, ele também é o triângulo que vai ser a base para o novo comportamento. Então, a partir de um mesmo gatilho, você vai ter um novo comportamento que necessariamente precisa te entregar uma recompensa maior que a anterior. Senão você não muda. Não você, todo mundo, João, todo mundo, né? E é por isso que eu falo, o gelo é tão pica, porque a recompensa é tão alta que qualquer coisa que pós aquilo, você não consegue superar aquela recompensa. Ele faz imersão no gelo de manhã. Isso me ajudou muito com certos tipos de ansiedade que eu tinha ao longo do dia. E você dizendo isso, pra mim faz todo sentido, porque a minha recompensa após aquilo foi tão absurda que eu não preciso buscar outros gatilhos e comportamentos que superem aquilo ali. Mas aí é uma coisa que funcionou para você. Pode ser que para o Marcos seja horrível. Então, o primeiro ponto é, não tem uma regra igual para todo mundo. Não tem um answer all. Não tem. A gente tem que olhar para a pessoa. Qual é o gatilho dela, qual o comportamento dela e qual a recompensa dela. O que ela considera... O que eu acho aqui, Monks, foi uma forma... eu quis buscar algo mais palpável nesse momento, confesso. Qual era a sua pergunta? Minha pergunta é, como que a gente de fato consegue mudar um comportamento de uma pessoa? Então, ele começou muito bem dizendo que a gente tem um gatilho, uma recompensa, né? E aí você tem... Gatilho, comportamento e recompensa. Gatilho, comportamento, recompensa. E todo esse ciclo se repete a cada vez. Essa recompensa, quando você tem o seu próximo gatilho para você ter o comportamento, a recompensa tem que superar o nível, o grau de intensidade da recompensa anterior. Então, como um pesquisador como ele, eu tentaria dar formas, vamos dizer assim, reais. Entendi, você não discorda com a teoria dele,
Você só tava buscando... Tava muito abrangente, eu quis um maior Tá, grau muito de teoria, você queria granularidade. prática ali. Eu queria um grau de maior granularidade. Então você quer trazer agora uma coisa mais prática. Posso te dar algumas sugestões Perfeito, de ótimo. mais fácil acesso, de repente. Então vamos sair do mundo da universidade e vir para o mundo da prática agora. Que na verdade não é da universidade, também continua sendo da universidade, que são comportamentos extremamente simples e que as pessoas, assim como os 10 mil passos, não conseguem entender. E você mesmo, acho que ainda leva de uma forma leviana. Eu demorei muito a entender o valor do gelo até eu fazer o gelo. O gelo, então. Eu nem vou abrir o gelo porque, de novo, é uma barreira de entrada muito grande. Muito. Não é para todo mundo isso, eu confesso. Mas você conseguir se expor à luz do sol, coisa simples, você abrir a sua janela e você ter contato com a luz do sol dentro dos... quanto mais rápido você tiver após acordar, melhor para você conseguir ter uma regulação do seu cortisol e você ter uma maior estabilidade ao longo do dia. De novo, é hard evidence isso. Não é um geek, não é uma coisa hack do tipo, e o que cara... isso vai ajudar para as pessoas entenderem? Isso vai ajudar você ter uma maior homeostase do seu cortisol. E a gente sabe que o cortisol muito elevado vai te gerar ansiedade, vai te despertar um pela gatilho. manhã o seu cortisol tá super alto. E Esse você é um dos quer, motivos quanto que mais acorda, você ter o correto? spike. Perfeito. E nesse momento é o momento mais interessante de você ter esse spike o mais alto que você puder. Quanto maior for esse aumento de manhã, melhor ele vai se regularizar e a tendência é ele ficar mais baixo, num nível mais controlado e não ter outros spikes ao longo do dia. De novo, eu queria que isso não é um hack de novo, é comprovado isso. Então explica o que é. A pessoa tem que olhar direto, porque eu tive dificuldade, depois eu voltei até na literatura para entender. Você tem que olhar realmente. Olhar de fato. Que as pessoas acham que é perigoso e que você não pode fazer. Exatamente. Se tiver muito ensolarado, um dia o céu aberto, você acordou, o ideal é você enxergar o sol baixo, que são esses raios que vão te trazer o seu benefício, que é muito fácil. É só você pensar assim, se você achar que é balela, qual que é o único ponto do nosso corpo que existe uma comunicação com o meio externo? São os seus olhos. Os nossos olhos é uma continuação do nosso cérebro. Se você olhar a formação de forma acelerada do feto, o cérebro, o nosso olho, é como se a gente estivesse olhando para o nosso cérebro. Então, é a partir do nosso olho, o estímulo que você dá para ele, que vai gerar toda a comunicação interna. Então, se você tiver uma exposição de 2 a 10 minutos com o tempo aberto, já é o suficiente para você ter esse benefício do cortisol. Se o tempo estiver um pouquinho nublado, de 10 a 15, se ele estiver completamente fechado, seria de meia hora o necessário, suficiente para você fazer isso. Para vocês. Eu outro dia... João, você vivia de óculos escuro. Não te vejo mais de óculos escuro. Por quê, João? Porque, de novo, quanto maior for a sua exposição à luz durante o dia, melhor vai ser a sua regulação do seu cortisol. E, de novo, o cortisol é bom. Não é que é um hormônio ruim. Uhum. Você precisa ter ele desde que ele esteja regulado e de acordo com o seu ciclo circadiano. Então, isso é um ponto, tá? O segundo seria você conseguir retardar a sua ingestão de cafeína. Então, ao invés de você acordar, você esperar entre 90 a 120 minutos, ou seja, entre 1h30 até 2 horas, para que você dê oportunidade para o seu corpo naturalmente fazer a regulação de adenosina no sua cabeça. A adenosina, quanto maior a gente acumula esse neuromodulador, maior o nosso nível de cansaço. Por que o café consegue tirar a nossa sensação de cansaço? Porque ele tem uma grande afinidade com a adenosina. Então a cafeína se liga a essa adenosina e você perde essa sensação de cansaço momentaneamente. Momentaneamente. Quando essa ligação chega um momento que ela desliga,
você volta a ter esse acúmulo de adenosina no seu cérebro. Um dos sinais internos para o nosso sistema nervoso autônomo ir dormir é o acúmulo dessa adenosina. Você quer isso. Você quer que os seus níveis de adenosina à noite estejam altos para que você sinta sono. Quando você acorda de manhã e tem uma ingestão de cafeína por mais que você tenha tido uma boa noite de sono de qualidade, existe ainda uma quantidade de adenosina residual no nosso corpo, que é onde nessas primeiras horas, quando você acorda, que ele vai conseguir meio que limpar toda essa adenosina de forma natural e realmente, de fato, tirar ela, eliminar ela, tá? O sol ajuda isso, porque os seus níveis de cortisol aumentam e isso estimula ainda mais o seu corpo. Deixa eu acabar com isso, eu preciso ligar o nosso corpo. Quando você toma o café logo pela manhã, você pega esse residual de adenosina e já corta de uma vez, mas de uma forma artificial, externa pela cafeína. Quando a cafeína se solta da adenosina, é a hora que vem o crash de tarde. É aquele soninho que a galera sente no começo da tarde, 1 hora, 2 horas da tarde, que é o tempo necessário que fica a adenosina e a cafeína ligada. Por que eu estou falando tudo isso? E isso pode gerar um melhor comportamento de menos ansiedade. Porque, de novo, você vai ter um melhor controle e maior motivação, uma melhor motivação durante o seu dia mesmo. Você quer que você tenha aquela energia de manhã ao longo do dia. E de novo, você exemplificou aí gatilho, comportamento e recompensa. Você deu 2 exemplos aí que a pessoa pode colocar. Perfeito. Vamos para o próximo React. Foi intencional. Also could build like a really nice and famous business. Like, how was that? Well, I've always done everything at the same time. It's probably not the best idea, but I started hybrid when I was in my first year of graduate school in a program that was incredibly demanding. Já era fora da curva. I had a really good partner that would, offload responsibilities when I needed somebody to help. But I've always just kind of been kind of an ace of all trades, like done everything at the same time. And because they are intertwined for me. My whole business is predicated on me as an athlete. So in order for the business to keep growing, I also had to keep performing because that's what would give hybrid the most amount of exposure. Anytime I would show up to competitions or I don't know, lectures, teach seminars, or cross collaborations on YouTube and so on. So when I started hybrid, I was in the middle of grad school and at the peak of my powerlifting career. So I was doing all 3 at the same time, which was incredibly difficult, but doable, And after I graduated grad school, I was able to obviously focus more time on the business, which definitely paid off. We experienced so much growth after when I could. Eu acho que o ponto dela é um ponto que não é conceitual, né? Os outros foram mais... A gente discorda com a teoria ou com a percepção da pessoa. O dela é que eu e o João tem uma percepção completamente diferente da imagem e do que ela traz para a mesa do que ela mesma. E a gente bateu nesse ponto. O João passou por isso. E vários atletas, ex-atletas que a gente conversou, Philly, um deles você acabou de ver, eles conseguiram transicionar de uma imagem focada em performance. De uma auto-identificação. Como a pessoa se identifica. Tipo, quem eu sou? Eu sou um atleta. Se eu não for isso, eu não consigo ser mais nada. Pra um business guy, um fitness influencer, que já um dia foi atleta. Perfeito. Então, eu acho que no caso dela, de novo, ela não consegue dizer pra si mesmo que, não, I love this shit. Eu amo isso. E não que minha marca dependa disso, porque a marca dela é muito mais isso. Ela é escritora, ela dá seminário, ela é 25 vezes campeã mundial. E agora ela se enfiou em ser boxeadora. E aí que eu acho que não chegou nessa parte ainda, talvez, e é onde eu pergunto isso, né? Do tipo, você não cansou de passar 14 anos da sua vida competindo no alto nível? E ela... É isso, é mais uma deturbação da autoimagem dela, né? Da percepção dela de... eu tô realmente, depois que aconteceu toda essa reviravolta na vida dela, para quem não sabe, pessoal,
ela não está mais nessa empresa onde ela fundou, ela vendeu a parte dela por questões pessoais internas. E eu tive a sensação de que ela me respondeu dizendo que ela queria meio que viver um pouquinho a Steph sem ser cobrada. Mas a gente tá vendo nitidamente... O primeiro lugar que ela foi pro boxe, ela já tá competindo, acho que já é a terceira luta dela, que são lutas profissionais, que ela já não... Né, geralmente o boxeador leva de 4 anos, eu acho, vestindo o amador, que é quando... E ela tirou desde a primeira luta. Ela, desde a primeira luta, ela já lutou sem protetor de cabeça. Então, assim, nitidamente ela não conseguiu se desprender ainda dessa visão que ela tem em, se eu vou fazer alguma atividade, algum esporte novo, eu vou fazer, botar pra fuder e vou competir e vou ser a melhor nessa porra. Total. Então, assim, ela não tem essa percepção E nitidamente. a gente que olha de fora fala do tipo, caraca, Steph, você é muito mais que isso é apenas mais um Exatamente. pontinho seu. Exatamente. Mas era uma visão que eu confesso que eu tinha muito mais enviesado para a performance dela. Eu sabia do grau de escolaridade dela, né? A graduação dela, a formação. Até mesmo pelos vídeos dela que ela coloca, pela granularidade da informação que ela dá sobre o assunto que ela está passando. Mas eu acho que na nossa visão, a gente estaria curtindo muito mais, colhendo os frutos desse lado empresarial que magicamente ela conseguiu conciliar junto com o que ela falou. Ela estava na graduação, batendo recorde no powerlifting e ainda abrindo a empresa. Tipo, nesse momento cara, eu só vou ficar fazendo um treino aqui para ficar bem. Total. Vou ser mulher agora, vou curtir, porque ela fala isso, eu quero ter filho, eu quero criar uma família. Então é meio contra-intuitivo com o que ela fala. E agora a gente vai para o nosso último convidado de React. Some sugary thing. What would be your menu on 5,000 calories? Yeah, please. Right, yeah. I agree. After 4,000, it's fun for a couple days, and then it becomes a job. It's a job. Yeah, and I keep it super healthy because I don't want to introduce any junk food, any processed foods, because I know that I'm going to crave those foods then when I cut. So I keep things extremely legit and clean. That's just personal preference. Some people, they like to go a lot, they go dirtier. You know, they're like, oh, I have the calories, now I'm going to enjoy it. And I'm more like a monk. I just keep it relatively plain. And I eat a lot of nuts, lots of nuts. And at some point, when I go over 4,500, I usually have to resort to shakes. So I make these shakes with lots of peanut butter and then some whole milk, sometimes extra virgin coconut oil. I throw in a little bit of olive oil in almost anything, just enough that it doesn't ruin the taste, but it's super healthy. And a little bit of olive oil you typically don't notice. Azeite em tudo. And yeah, you have these monster shakes of like 1,500 calories. What I also like to do is get like a dark chocolate bar, like 100-gram dark chocolate. Não quero ouvir isso. And then you put it in the microwave with hazelnuts. And then the chocolate melts over the hazelnuts. And now you have a hazelnut chocolate bar. Ele joga o chocolate. So it's like, it's going to stick to the derrete, aí joga as avelãs. Basically get it out with a knife. Don't say that. We are in a deficit. Oh, man. But that's that's 100 grams of hazelnuts and 100 grams of chocolate. That's 1,300 calories. And it's basically just a big chocolate bar. Okay, so on your bulk, your fat intake is high, like it's more than 100 grams. A gente quer entender o macro, então. 5.000 calorias. Just for us to understand in the 5,000 calories that you made. Olá. I'm not actually sure. I think it's pretty equal. Protein is a bit low because my protein intake is probably like 250 grams or so. So it's only 1,000. And then I have like 1,500 to 2,000 calories of both carbs and fats. I think it's pretty equal because I think a lot of people think that when you get nuts... Pode parar. A conta não bate, gente. Então, peraí, vou mostrar pra vocês. A conta não bate desses macros. Se você tá comendo 5.000 calorias... Se você 5.000 calorias, 250, ele que é a minha quantidade de proteína que eu tô hoje. Então, 1.000 calorias vem da proteína. Tá? E ele falou que as outras 2.000 para cada, é dividido entre carbo e gordura. Então, 2.000 por 4, 500 de carbo. E 2.000 por 9... 2.000 por 9... 222.
Então ele tem 500 de carbo, 222 de gordura e 250 de proteína. Então, primeiro, já é... Quanto que é a proporção? Composição corporal, eu já fico me questionando com isso daqui, tá? Como que é o bulk? Mas ele falou, não, dá certo, mínimo... Ele fala que ganha mínima gordura quando ele faz isso. A gente já se questiona em relação a isso. Ponto 2. Ele falou que não existe necessidade de passar de 1,5 de proteína. 1,6 okay? É o máximo. 1,6. E ele falou que pesa quanto? Era 90 quilos, né? Que é o máximo que ele chegou. 90, acho que foi até Vamos mais. jogar o máximo. Não, 90 ele falou. Ponto 1,6, 144. Então, nitidamente, a proteína ele dele não falou estava que estava 1,6. em 250. É. Ou ele mesmo não acredita que a proteína pode ser colocada tão baixa, 1,6. ou a conta não bate. E foi aí que eu e o João começamos do tipo, não, tem algo errado aí. Quando ele falou 250, e eu falei, bom, ele tem o mesmo peso que eu falei, é isso. Mesmo, usando qual conta? Porém, A no metodologia déficit, que é muito mais nossa. no déficit, isso é uma coisa, no superávit, minha proteína estava em 190, entendeu? É aí que tá a questão, agora tá em 230, porque eu estou em déficit e eu estou usando 2,5. 2,5. Então ele usa 2,5 por grama de peso corporal. Ele falou que não tem por que ser mais do que 1,5, é isso que ele defende, é isso o papel que ele publicou. 6. Mas ele está em 2,5 também. É. Então aí existe uma contradição. E aí que é aquilo. Eu quero ver a Uma proporção. coisa é o que você fala na ciência, outra coisa é o que você coloca na prática quando você precisa fazer. 222... Não, eu quero ver só 5 você mil calorias. dividir por 5.000. Então, 222 dividido por 5.000 vai dar 44% de gordura. Ok. 200 dividido por 5.000. 40 de carboidrato. 40, 44. E o que sobrou é proteína. Então, 84 menos 100 e 16 de proteína. 44 gordura. 40 carbo, 16 gordura. Assim. Não sei, eu não consigo ver com bons olhos essa divisão e nem entender não bate. como essa conta... Não bateu, simplesmente Não bateu. isso. Não bateu a conta. Então, nada contra, a pesquisa pode mostrar, apenas que a conta não bateu na hora H, na hora do vamos ver. E é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado das nossas reações a alguns discursos, a alguns momentos dos nossos entrevistados. De novo, a gente fez isso mais para mostrar que a gente sim vai trazer pessoas com pensamentos diferentes, que é assim que você estimula a abrir a cabeça. Nossa opinião não é formada, não é absoluta e nem a mais correta de todas. E a gente está aqui realmente para instigar você a se questionar e ter a sua própria conclusão a partir de todas as visões que a gente vai trazer aqui para você. A gente tem a nossa e quem sabe a gente pode também alterar isso ao longo do percurso. Espero que vocês tenham gostado das nossas reações e foi isso. Espero vocês no próximo episódio. Dê um like, curta e compartilhe com o seu amigo que precisa ouvir algum desses discursos. Valeu! Tchau.